Tá, então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar sobre o nosso retorno às atividades presenciais, né? Então, pelos alunos que se manifestaram, né? São 3 alunos do sétimo e oitavo período que têm interesse em retornar às atividades presenciais. É, Segundo o protocolo da prefeitura, né, a sala de aula tem de ter uma certa limite de espaço, né, entre cada aluno, e aí pela configuração padrão lá das salas de aula da Unipac, cada sala nossa permite até 20 alunos por turma, tá? Então, como só 3 manifestaram interesse em retornar, é mais que suficiente a gente ter apenas uma sala de aula para o curso de administração noturna, tá? Então, para os demais cursos, existe a limitação, principalmente medicina, veterinária, direito, né, que são cursos maiores, de, de turmas, né, por sala de aula. Então, as turmas serão divididas. No nosso caso, a gente não vai ter necessidade de dividir a turma. Então, a qualquer momento que qualquer aluno quiser voltar para a aula presencial, tá tranquilo, tá liberado, né? Porque a nossa capacidade ela mais que ultrapassa o mínimo, né? Recomendável ali, que são 20 pessoas em cada sala de aula. Então, quem manifestou interesse, não talvez não entendeu bem a pergunta, né? É, e aí queria, né, no momento respondeu que não queria voltar, mas à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai perdendo o receio de voltar, né? Ver a situação normal dos demais alunos, aí talvez tenha interesse em voltar, então não tem preocupação nenhuma, diferentemente dos demais cursos que vai ter de avisar, né? Solicitar o retorno, porque vai ter, dependendo da quantidade de pessoas que voltam, vai ser necessário aumentar a quantidade de salas, né? E aí redividir a turma, tá? Mas no nosso caso da administração, a gente não vai ter esse problema, não. Qualquer aluno que quiser voltar, está livre para ele retornar à aula sem necessidade de aviso prévio, tá? Então, do dia 7 ao dia 14, os professores vão fazer um treinamento ao vivo, tá? Todas as aulas vão ser, de qualquer maneira, ao vivo, né? E aí o professor vai estar lá da Unipac, dentro da sala de aula, transmitindo a aula dele, como é feito já há muito tempo, né? Via Google Meet. Só que a diferença é que o professor vai estar na Unipac para testar o equipamento, né? Testar a internet, testar câmera, testar microfone. Então a gente vai fazer uma semana de treinamento com os professores. Os alunos não, os alunos continuam assistindo às aulas é, pelo Google Meet, né, de casa ou de onde estiver. Então, do dia 7 ao dia 14, os professores vão fazer esse treinamento e é só para testar o equipamento, etc. Tá? É, a partir do dia 18, a gente retorna às aulas presenciais. Tá? Então, a partir do dia 18, está ali para quem quiser retornar para a sala de aula, lógico, com todos os protocolos necessários, que é distanciamento, álcool, máscara, né? E os demais procedimentos que a gente já sabe para prevenir o Covid. Não vai ter presença obrigatória, então quem tiver em sala de aula é simplesmente porque teve o interesse de fazer um acompanhamento mais interativo com o professor, né, para tirar dúvidas, fazer comentários, etc. Então é aquela atividade presencial que a gente está acostumado, né? Então, mas não tem presença obrigatória. A pessoa talvez respondeu que não queria ir, né, na atividade presencial, não foi e tem o receio de tomar falta por não ter ido ao presencial. Isso não tem obrigatoriedade de estar presente presencial,
tá? Mesmo aqueles que manifestaram interesse de ir às aulas. Aí a aula de presencial, o que eu vou solicitar para vocês, né? Aí um acordo de cavalheiros, entre vocês e os professores, né? Porque o professor, a gente só tem 3 alunos que vão querer voltar. E aí esses 3 não vão na aula. O professor vai ter que fazer deslocamento só para ir lá na Unipac para fazer a transmissão que ele pode estar fazendo da própria residência dele ou do ambiente de trabalho dele, né? Então, vocês combinam com o professor o dia que tiver algum problema, as pessoas não puderem ir, como vocês já fazem normalmente no presencial, né? Então, emite uma comunicação para o professor falando que nesse dia específico os alunos não vão ir à aula presencial e, né, vão assistir de casa, tá? Isso só para evitar o deslocamento desnecessário do professor, né, que nesse momento é um risco de qualquer maneira que o professor está assumindo e ir para a sala de aula, né? É mínimo, mas é um risco que o professor está indo. Então, quanto mais a gente minimizar esse impacto, melhor. Se puderem, né, comunicar, entrar em contato previamente com o professor, avisando que a aula vai ser online, né, seria melhor, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. A atividade administrativa também da Unpac, tudo vai funcionar a partir do dia 18, né? A secretaria, a biblioteca, laboratório de informática, setor financeiro. Então, tudo volta a partir do dia 18, ok? Alguma dúvida, Lucas? Não, para mim tá tranquilo, bem esclarecido aí. Tá, o último quesito aqui é prova, tá? No dia de Uhum. prova, por exemplo, você tem prova no primeiro horário, mas não tem no segundo horário. Então, nesse dia não haverá aula presencial. Se algum professor do dia marcar a prova, então significa que esse dia não tem aula presencial. Por quê? Porque senão professor, a prova, de qualquer maneira, ela é online, né? Vai Uhum. continuar no formato online. Então, nesse dia, o professor não precisa de ir dar aula, porque ele vai apenas aplicar a prova que vai ser online. Mas aí tem a questão do segunda aula, né? Que o professor ele vai fazer a aula presencial, ele não vai aplicar a prova. Então, criaria uma certa dificuldade contra isso. Então, foi determinado que no dia que tiver prova de alguma matéria, esse dia não tem aula presencial, tá? Tá. Outra coisa também, Marcos, é a questão do TCC. Vai ser online ou presencial ou é opcional? Como assim, TCC? TCC é Não, uma disciplina como qualquer outra, né? Ela não, tem sim, aula. As mas eu tô aulas, falando a apresentação, a nossa apresentação. a Ela vai ser em apresentação, aula. eu já falei para vocês desde o começo do semestre que vai ser através da mostra científica. Isso já foi feito no semestre passado, né, no ano passado, e esse ano a gente vai fazer de novo. Então, a gente já foi determinado e comunicado que a apresentação do TCC, ela é obrigatória ser realizada dentro da mostra científica. A partir da manhã, a gente vai fazer uma reunião da comissão organizadora, né? E aí vão sair as datas certinhas, os horários, o edital de envio de trabalhos, né? Então, a partir da manhã, a gente vai sair com tudo fechado, as datas determinadas, e aí, a partir daí a gente começa a divulgar para vocês, inclusive no AVA, vai ter uma página no AVA explicando direitinho como é que vai funcionar, tá? Não precisa de fazer inscrição, basta apenas enviar o trabalho, ok? Mas eu vou dedicar 2 ou 3 aulas depois para a gente passar a orientação de como vai ser feita a mostra científica, tá? Então, a aula do TCC é como uma disciplina como qualquer outra, né? Ela está sujeita aos mesmos procedimentos das demais disciplinas. Uhum, Já a apresentação da monografia, ela é realizada na mostra científica, tá? uhum, Se até lá, não sei se vai, eu não posso especular, mas a princípio ela é online. tá. A É mostra isso que eu queria científica vai ser saber. online. Se a mostra científica é online, a apresentação do TCC é online. Se a mostra científica a gente resolver que vai ser presencial,
dificilmente isso vai acontecer, mas se for determinado que vai ser presencial, a apresentação do TCC é presencial. Uhum. Tá? Ela segue os Beleza. mesmos procedimentos da amostra científica. A partir da manhã, dia 5, a gente vai fazer uma reunião e já vai sair com isso definido. Tá ok? Tá bem. Beleza. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Então tá. Então vamos fazer uma breve recapitulação aqui do nosso conteúdo da disciplina, tá? Começando aí com o conceito principal, que é o conceito da própria logística, né? Quando a gente ouve falar sobre logística, a gente pensa em várias coisas, principalmente transporte, né? A entrega do produto na nossa casa. A gente faz uma compra, hoje é muito comum fazer compra no comércio eletrônico, né, à distância, e aí mesmo, por exemplo, revendedores de Avon, né, desses produtos de beleza, é uma compra à distância. Você está encomendando e esse produto vai chegar posteriormente. Então, de qualquer maneira, o procedimento logístico ele está embutido nessa situação. E aí a pessoa que é leiga, a primeira coisa que ela pensa, logística é transporte. Transporte é logística, mas logística não é só transporte, né? Uhum. A gente já viu isso aí nas nossas aulas, e aí o conceito de logística nada mais se confunde com a própria gestão de estoque, tá? Logística nada mais é do que atender, entregar o material solicitado, e aí eu deixei bem destacado que é material, não existe logística de serviço, tá? Apesar do que a terminologia ela é muito divulgada popularmente, né? Mas teoricamente esse conceito não tem base, não é sustentável, não existe logística de serviços. Isso, a logística ela não atende à prestação de serviço, apesar da logística ser um serviço, mas ela não é responsável pelas atividades de serviço. A logística ela é obrigatoriamente presente na indústria. Só existe logística na indústria. Não existe logística em serviços, né? Então, por isso que eu destaquei aqui no conceito a ciência de entregar o material físico, material produto mesmo, né? Não existe serviço, a logística não se incumbe de entregar serviços, tá? Apesar da logística ser um serviço. Então, por isso que eu deixei destacado que não existe logística fora da área industrial. Na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, nas condições contratadas e com o menor custo possível. Isso é logística, né? Entregar o produto ao destinatário correto nessas condições aí, principalmente de tempo e lugar. Onde que é para ser entregue? E quando que é para ser entregue? Essa é a resposta principal que a logística busca atender. Como que ela consegue atender isso? Através dos componentes que estão relacionados com a logística, né? A logística é um leque de atividades, né? E subatividades. As atividades mais importantes da logística são. Aí a gente pensa na sequência que a gente faz uma compra, né? Por exemplo, compra na internet. Qual que é a sequência que a gente realiza, eu, consumidor, para fazer uma compra na internet? Qual que é o processo? Tudo começa com o processamento do pedido. Começa com você entrar na loja e escolher o produto que você quer, o modelo, né? As condições de pagamento e clicar no botãozinho lá de pagar, né? A partir do momento que você pagou, dispara aí as atividades de logística, né? Então você vai chegar na empresa, vai verificar o controle de estoque, se existe esse produto disponível, se não existe, vai solicitar uma ordem de fabricação, né? Aí entra na área de produção, que a gente já viu, ela é um subitem da administração de produção, mas a gente não se envolve com a produção nesse momento, né? A logística ela se resume em identificar se existe estoque disponível ou não. Se existir, envia para a próxima etapa, que é o transporte. Se não existir estoque, o que se faz? Né? Então, o procedimento número 1,
Esse aqui é o que dispara todo o processo, faz o pedido do que, né, e quanto. Depois eu vou para o item 2, que é verificar no estoque da empresa se existe esse produto. Se existir, eu vou enviar esse produto para para a pessoa através da terceira atividade aqui, que é o transporte. Então, a gente tem uma sequência lógica aqui das atividades da logística, né? Apesar de não ser comum fazer essa roteirização, né? Mas de forma para facilitar, didaticamente para facilitar, a gente pensa aqui, tem um cliente que é o principal elemento do processo aqui, né? Ele dispara o pedido. Aí depois vai para a empresa e verifica se tem esse pedido no armazém. Se tiver, o que acontece? A empresa ou um contratado vai encaminhar esse produto para o cliente através de um meio de transporte. Meio de transporte, ou que a gente já conhece agora, né, por se tratar de uma visão, o termo correto é um modal de transporte, ou seja, o modo que eu vou enviar esse produto, né? Outro conceito fundamental de logística é cadeia de suprimentos. Por quê? A cadeia de suprimentos é, uma, é um conceito que faz parte, a logística faz parte de uma cadeia de suprimentos, tá? Mas o conceito maior é a cadeia de suprimentos. Ela envolve todos os processos principais da logística, né? A logística acontece onde? Dentro de uma cadeia de suprimentos, de uma cadeia de abastecimento, desde o processamento do pedido até o envio para o consumidor final, para chegar na casa dele, né? Então, o que é essa cadeia de suprimentos, ou cadeia de abastecimento, supply chain, tudo farinha do mesmo saco, é sinônimo, né? Tudo são sinônimos. Ou seja, a cadeia de suprimento nada mais é do que o conjunto de empresas, né, que vão vão processando esse produto até chegar no consumidor final. Então, a gente teria aqui o início do processo, o cliente pedindo, né? Aí ele pede para quem? Para o varejista. Quem que é o varejista? É aquela empresa que vende por pequenas, fraciona o pedido grande, né? Então, eu chego aqui no armazém, no supermercado, e aí eu faço o pedido de uma Coca-Cola, tá? Essa Coca-Cola, ela foi adquirida de um distribuidor que vende não uma Coca-Cola, um fardo de Coca-Cola, 2 fardos de Coca-Cola. Ele vende um caminhão de Coca-Cola, tá? Não é 2 litros de garrafas de Coca-Cola que eu vou comprar. Nessa empresa aqui, né, as vendas são em grandes quantidades. São caminhões e caminhões do mesmo produto que você está adquirindo. Não é um volume pequeno, né? E aí, esse distribuidor, por sua vez, faz o pedido final à fabricante, à fábrica da Coca-Cola. Então, você começa ali, ó, vou fazer um churrasco, quero tomar Coca-Cola. Eu vou no supermercado, compro 2, 3, 4 Coca-Colas. Só que essas Coca-Colas têm de ser, né? Elas foram adquiridas através de um distribuidor, que é de grande quantidade. Ele vende vários produtos de grandes quantidades. Ele vende refrigerante Coca-Cola, ele vende refrigerante Pepsi, ele vende cerveja, ele vende vinho, ele vende bebidas de forma geral, né? Então, é um distribuidor do setor de bebidas. E aí, esse, por sua vez, vai adquirir o produto diretamente do fabricante. Ah, mas por que eu não posso comprar direto da fábrica? A gente tem esse termo, né, que é muito comum, comprar direto da fábrica. Qual que é a vantagem disso? Vai pagar mais barato. Vai comprar direto do valor que está na fábrica, né? Lógico que à medida que esse produto vai passando por essas empresas, eu vou aumentando o valor agregado desse produto. Então, ele vai custando mais caro à medida que ele vai passando pelas empresas. Se eu evitar esse procedimento e comprar diretamente da fábrica, teoricamente, eu estou comprando ao preço mais baixo. O problema é quando essa fábrica vai enviar diretamente para você. Imagine que eu quero comprar uma cama de jacarandá. E jacarandá só tem no Amazonas. Olha
quanto que eu vou gastar de dinheiro para buscar essa madeira no Amazonas, né? Eu vou ter de contratar um caminhão para fazer esse recebimento. Por quê? Eu estou comprando direto da fábrica, então a fábrica não tem condição de juntar um volume grande e enviar para uma determinada região. Não, eu vou lá direto na fábrica e busco. Olha quanto que vai custar de frete para fazer essa entrega. O custo de aquisição é barato, mas em compensação, o custo de frete é absurdamente caro. É praticamente impossível eu fazer esse envio nessa situação, né? O custo vai ficar muito caro. Então, por isso que essa é uma das vantagens de ter essa cadeia produtiva. Ela vai dividindo o valor em função da grande quantidade de produtos que ela adquire, né? Que uma empresa adquire, ela consegue ratear esse valor de frete, né? Apesar do que ela vai embutir no valor da mercadoria final um valor a mais por estar fazendo esse procedimento. E aí, finalmente, a indústria adquire o produto, a matéria-prima de um fornecedor. Então, tudo isso daqui, todas essas empresas que eu falei, formam o que a gente chama, então, de cadeia produtiva, ou cadeia de suprimentos, cadeias de abastecimentos, né? A partir do start do cliente solicitando aqui, tudo começa a ser desencadeado, até chegar na matéria-prima que vai ser processada, enviada para a indústria vai transformar essa matéria-prima no produto acabado, que vai enviar em grande quantidade para o distribuidor vai enviar para o varejo, vai fracionar esse caminhão, né? Em, sei lá, em 3, 4, 5, 6 partes esse caminhão e vai enviar uma pequena parte para cada loja de um supermercado ou de um varejista, até chegar na mesa do cliente, né? Então, esse é o fluxo da cadeia produtiva. A gente tem o fluxo de informação, que são os pedidos, o cliente pedindo para o varejo pedindo para o distribuidor pedindo para a indústria pedindo para o fornecedor. Depois que o fornecedor está sabendo que precisa ser produzido matéria-prima, começa o novo ciclo, que é o ciclo de dinheiro e ciclo do produto. O fornecedor envia a matéria-prima para a fábrica e recebe din-din por isso, né? A indústria envia o produto processado para o distribuidor em grande quantidade e recebe dinheiro por isso também, e assim sucessivamente. Então, por isso que é o fluxo financeiro e de produto, né? Você envia o produto e recebe o dinheiro. Conceito fundamental, logística, né? Os componentes a gente falou, tá? Os fatores que influenciam a gestão de uma cadeia de suprimentos, como que a gente pode saber se eu estou fazendo parte de uma cadeia de suprimentos bem gerida ou não? Qual que é a vantagem de ter uma cadeia de suprimentos bem gerenciada? É que você não acumula estoque ao longo do processo. Se eu tenho dúvida se o meu fornecedor tem produto ou não para me enviar, né, eu tenho de trabalhar com um estoque muito grande, porque eu não sei qual que é a variação que pode ocorrer e eu correr o risco de perder venda por ter o produto, porque meu fornecedor não entregou o produto que eu preciso. Né? Sei lá, tem uma distribuição de gás aí, venda de gás. Eu tenho de confiar muito na Petrobras. Né? Qual que é o risco da Petrobras ficar sem me entregar o botijão de gás? Eu não compro direto da Petrobras, né? Se eu trabalho aqui numa revendedora de Juiz de Fora, eu compro de distribuidor, né? Sei lá, Ultragás, uma grande aí distribuidor, né? Esse distribuidor compra da Petrobras. Se existir algum problema na relação entre um desses dois aí, quem vai sofrer o impacto disso sou eu aqui em Juiz de Fora, que não vou ter produto para vender para entregar para o meu cliente. O grandão, o risco de ficar sem produto não é tão significativo assim, porque ele tem outras opções de buscar esse produto em outros locais. Já eu, pequenininho, Juiz de Fora, como é que eu vou sair daqui lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro para comprar uma certa quantidade de botijões de gás para me revender aqui? Então eu fico muito na mão do meu distribuidor. Né? Quanto mais a gente vai afastando da cadeia produtiva,
maior é o risco, né, de você ficar sem produto, porque você tem um negócio pequeno e você não tem dinheiro para investir em estoque assim. Então, se a cadeia produtiva ela é bem equilibrada, o risco de falta de produto é muito pequeno. Então, você confia nessas empresas, né, para entregar o produto na hora que você precisar, tá? Então, essa situação é muito boa, você trabalhar numa equipe, numa cadeia produtiva equilibrada, bem gerida, bem gerenciada, né? Essa é a grande vantagem de você de poder diminuir o tamanho do seu estoque por confiar na entrega do produto. Então, para isso, você precisa de investir em infraestrutura, né? O grandão dessa cadeia produtiva, eu tenho de verificar, avaliar a infraestrutura que esse cara tem para me atender, né? A mão de obra qualificada, tecnologia que facilita a identificação, rastrear o produto onde que ele está, né? Isso é uma questão hoje que é básica. Eu saber em que local que esse produto está, quando que ele vai chegar para mim, qual que é a previsão, e a legislação, obviamente, né? A gente tem de ter um contrato que garanta que os fornecedores vão cumprir o combinado. Não só questão de legislação nacional, mas também a questão de contratos entre as empresas, entre os parceiros. Se você não entregar esse produto para mim, você vai tomar uma multa. Isso é uma coisa mais básica que existe numa cadeia bem gerenciada. Você toma multa se você não cumprir o seu papel dentro da cadeia produtiva. Por exemplo, o McDonald's da vida, né? Ele tem lá contrato de exclusividades. O pão é de um fornecedor só, o alface é só de um fornecedor, o tomate é de outro fornecedor, né? Que é exclusivo, só aquele cidadão entrega tomate para o McDonald's. Mas se faltar tomate, imagina um Big Mac sem tomate. Não é Big Mac, né? Então, se você deixar de cumprir os seus acordos, o contrato, você vai tomar uma multa por isso e chegar ao ponto de ser até expulso dessa cadeia produtiva, se ficar muito constante essas quebras de contrato, né? Então, a questão da legislação ela é fundamental para equilibrar, para não ter, né, desacordos ou quebra de contratos ao longo do processo. O que é logística integrada? Logística integrada nada mais é do que uma cadeia produtiva que funciona do jeito que se espera. Né? Parece ser óbvio, mas é isso. Logística integrada é aquilo que você, no momento que o cliente faz o pedido, dá o clique na internet, no pedido de compra, colocou a forma de pagamento e foi aprovado o pagamento, a partir daí a cadeia produtiva, ela automaticamente ela começa a funcionar, né? E cada um sabe o seu papel dentro daquela situação. Vamos chegar no ponto mais radical, por exemplo, você vai no supermercado, passa uma dúzia de ovos, compra uma dúzia de ovos, passou no caixa por código de barra, automaticamente a granja, né? Não só o distribuidor, o varejista, mas a granja, o próprio fornecedor, ele já sabe que está faltando uma dúzia de ovos no supermercado X em Juiz de Fora. Então, se a gente não começar a pôr as galinhas para produzir agora, vai chegar daqui 2 semanas, o supermercado lá de Juiz de Fora vai ficar sem ovo. Por quê? Porque já passou uma dúzia agora, passou uma dúzia depois, passou uma dúzia. À medida que os produtos vão saindo da prateleira, né, a tecnologia hoje ela permite que o final da cadeia produtiva já sabe que aquele produto está faltando na prateleira. O fornecedor, o supermercado, ele não precisa nem de entrar em contato com o fornecedor, porque isso já está automatizado através do sistema de computação, né, que é o bendito Electronic Data Interchange, né, que é o EDI, abreviatura aqui de... Deixa eu pegar aqui Electronic Data Interchange, EDI. Esse é um sistema de informação que integra bancos de dados, né, de todas as empresas da cadeia produtiva.
Então, lá no supermercado, quando o supermercado passou por código de barra na caixa eletrônica, a granja já está. A Coca-Cola, vamos pensar Coca-Cola, né? Passou uma Coca-Cola na caixa eletrônica, a fabricante da Coca-Cola, de corante, né? Da Coca-Cola já sabe que vai faltar corante, porque uma Coca-Cola foi vendida lá em Juiz de Fora. Né? Uma situação, por exemplo, Guaraná Quat. Guaraná Quat é Guaraná, né? Que é uma planta. Passou um Quat agora. O produtor de Guaraná no Amazonas, se ele está integrado na cadeia produtiva através da EDI, ele já sabe que já precisa de plantar um pé de Guaraná agora, para daqui, não sei quanto tempo que dura, né, a produção, mas vamos pensar em 6 meses, essa Guaraná que foi vendido hoje em Juiz de Fora, até ele começar o processo produtivo, eu tenho que começar a plantar, a encomendar a muda de Guaraná para plantar ele amanhã, para ele crescer, dar fruto e eu produzir, né? E aí começa todo o processo. Então, o que isso significa? Logística integrada. A logística integrada é quando você integra todas as empresas da cadeia produtiva. Elas têm um banco de dados único e compartilham as informações. Todo mundo tem acesso à mesma informação, principalmente a quantidade de vendas que estão sendo realizadas. É lógico que não é uma Coca-Cola, um refrigerante de Guaraná, né? Mas é o somatório de Guaranás que foram vendidas no dia, no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, né? Então, a logística integrada é quando você integra todos os atores da cadeia produtiva. As áreas da logística integrada, né? Você tem aqui as terminologias, né? De forma geral, a gente fala que é suprimentos e tudo bem, mas tecnicamente existe diferença. Suprimento físico é aquela envio de produtos ou deslocamento de produtos entre o fornecedor e a fábrica, tá? A fábrica de Coca-Cola está precisando de açúcar ou adoçante. Então, ela vai entrar em contato com o fornecedor de adoçante e vai enviar um caminhão, né? Esse fornecedor de adoçante vai enviar um caminhão para a fábrica de Coca-Cola em São Paulo, sei lá onde que fica a fábrica de Coca-Cola no Brasil, mas vamos supor que fica em São Paulo. Então, o cara lá do Amazonas está produzindo adoçante, já sabe que tem de enviar um caminhão de Coca-Cola lá para São Paulo. Que tipo de deslocamento de produto é esse? Suprimento físico, tá? Suprimento de matéria-prima. Quando eu faço a distribuição interna na área de produção, né? Por exemplo, eu pego um pallet, tiro do pallet e levo lá para a bancada de trabalho do funcionário. Isso é chamado logística de produção, ou seja, produtos da área de produção que estão sendo locomovidos. E, por final, aqui, quando você pega os produtos acabados e envia para o cliente. Cliente aqui não é pessoa física, pode até ser, né? Mas o grosso aqui da distribuição física é os clientes empresas, né? A fábrica da Coca-Cola enviando um caminhão de Coca-Cola para o Bahamas, a fábrica da Fiat e Betim enviando uma cegonheira para ser vendida na Argentina, né? Então tem que passar pelo porto do Sepetiba, ou sei lá no Rio, que deve ser mais perto, do Caju, e aí vai enviar lá para a concessionária na Argentina. Então, isso é chamado de distribuição física, é envio de produtos acabados. Matéria-prima circulando dentro da indústria é logística de produção. E o envio de matéria-prima para a indústria a gente chama de suprimento físico. Benefício da logística integrada é óbvio, né? Eu já comecei o conteúdo falando sobre isso, que é a redução de custo, tá? Quanto mais integrado é a logística, melhor a comunicação. Uma boa comunicação com processos otimizados geram redução de custo, ok? E aí a gente fecha agora, nessa parte da introdutória aqui, com a logística reversa.
Se eu não me engano, acho que foi o penúltimo conteúdo que a gente viu, né? O último foi transportes. Então, o que que é logística reversa? É a gente pensar que, de forma geral, quando a gente fala logística, a primeira coisa que vem na cabeça é o cliente receber um produto da empresa, né? Esse é o procedimento natural da sequência da logística. O cliente faz o pedido, a fábrica, o estoque, o armazém checa se tem produto e envia por meio de transporte esse produto para o cliente. No caso da logística reversa, é o ciclo que é invertido. Não começa, de qualquer maneira, começa do cliente, né? Mas só que em vez de ir do cliente para a indústria, e aí, retornando para o transporte, né? Então, você tem o cliente, a indústria e o transporte, os três pontos. Aqui é o contrário, é o cliente, transporte e que volta para a indústria. Então, é um caminho, né, que é inverso. Para que que eu faço esse caminho inverso? Que tipo de coisas que eu vou enviar de volta para a indústria? Aquilo que é descartado, aquilo que não funciona, aquilo, né, que agride o meio ambiente. Então, a gente tem essa em função de uma conscientização ambiental, né, a logística hoje ela ganhou um peso muito forte em função de todos esses impactos que a gente está sofrendo, né? Principalmente degradação do meio ambiente, é, questão climática, né? Então, isso está sendo. Agora não, isso aí já vem desde muito tempo. Hoje que a gente, em função do que a gente está vivendo hoje, né, que a gente está tentando tomar mais cuidado com o meio ambiente. Mas essa política ela já existe desde a década de 60, 50, né? Já existiam iniciativas para diminuir o impacto ambiental. Mas a gente chegou num ponto que está praticamente em colapso, né? Como eu coloquei aqui nesse esquema, ele está em inglês, né? Mas uma tradução é, livre disso daqui significa que se a gente for tentar consumir, se todo mundo tentar consumir igual os Estados Unidos consome, a gente vai precisar de mais 4 planetas Terra. Olha que trem de doido, né? Se consumir igual a Índia consome, né, 40% do planeta Terra. A gente pega assim, ó, separa aí, 40% do planeta Terra é o que é necessário para alimentar toda a Índia. Para alimentar a China, a gente precisa de mais um planeta Terra. Se todo mundo for consumir igual a China, né? Se todo mundo for consumir igual aos Estados Unidos, a gente vai precisar de mais 4 planetas Terra. Só a Terra que a gente tem não vai ser suficiente. Trem de maluco, né? Mas seria. Aí eu quero ter o mesmo padrão de consumo do americano. Impossível. Impossível, né? Não é por questão financeira, é por questão de não existir recursos para isso. Não existe petróleo para todo mundo consumir igual o americano consome. Não existe, né, água para ser consumida igual o americano consome. Não existe, né, condição de ser consumido, o mundo consumir igual o americano. A gente tem o mesmo padrão que o americano tem. Ou seja, ou os americanos diminuem o seu padrão, ou a gente muda de planeta. Então, o impacto hoje é muito grande. Né? Em função disso, foi criado o conceito de logística reversa para tentar minimizar esse impacto. Né? A logística reversa ela tem algumas iniciativas, que são iniciativas verdes e reciclagem de devoluções. O que seriam iniciativas verdes? Seria aquele processo produtivo que já no começo ele já agride menos o meio ambiente. O produto ele já foi pensado para não causar impacto ambiental. É lógico que tudo causa impacto ambiental, mas ele causa menos do que o processo tradicional. Tá? Por exemplo, hoje tem um exemplo lá que eu deixei no
um vídeo que eu deixei lá no AVA para vocês assistirem, que é o centro de distribuição da Natura, né? Que hoje ele já tem um projeto de não fazer mais envio de cargas por caminhões que consomem combustível, né? Os caminhões desse centro de distribuição de São Paulo, eles já estão praticamente, foram convertidos em caminhões elétricos. Ah, mas caminhão elétrico, existe isso, né? Se carro já está difícil, imagina um caminhão, a potência que o negócio tem de ter, mas já existe essa iniciativa no Brasil, e esse centro da Natura, esse centro de distribuição da Natura, ele não tem mais nenhum caminhão movido a diesel que faz entrega. Todos os veículos foram substituídos por veículos elétricos. E o mais incrível ainda, sem motoristas. Né, os caminhões não têm motorista. Eles são todos controlados por GPS, né? Fazem entrega por GPS. Então, já começa desde o início do processo com uma tecnologia que diminui o impacto ambiental. Apesar de que energia elétrica, né? No caso, a energia elétrica também não é uma grandes coisas assim em questão de impacto ambiental, porque precisa de usinas elétricas. E usinas elétricas são geradoras de impacto ambiental, porque você precisa de represar o rio, né? E aí, uma estimativa básica da CEMIG é que pelo menos 50% da fauna e da flora ela é extinta a partir do momento que você criou a barragem. Por exemplo, tem peixes que não conseguem subir mais para desovar, né? Tem animais que não conseguem transpor a alimentação da barragem, de passar de um local, de uma margem para outra do rio, né? E naquela outra margem é que ele fazia a reprodução lá. Então, a fauna e a flora é diminuída em pelo menos 50% quando você cria uma hidrelétrica. Então, tem um impacto. Tudo que usa energia elétrica, né, gera impacto ambiental por precisar da energia elétrica. Mas já existem projetos aí de energia solar, mesmo para veículos, né? Então, é um impacto menor. Então, iniciativas verdes são quando você usa tecnologia desde o começo do processo produtivo da cadeia produtiva para gerar impacto, menor impacto. Já a reciclagem e devoluções é aquela situação, o negócio já tá cagado, né? Então, como é que eu, pelo menos, eu diminuo esse problema grave, né? Então, em vez de eu jogar o saco plástico em qualquer local, eu vou pegar esse plástico e reciclar. Porque o plástico, ele é poluidor. As embalagens de plástico são poluidoras por si só. Mas já que eu criei um processo ruim, eu posso pelo menos criar uma alternativa para reverter ou minimizar esse impacto, que já nasceu ruim. Né? A diferença da iniciativa verde é essa, né? Que no seu início ele foi pensado ou não para poluir. O plástico ele foi pensado, é um acaso, né? Ele não foi pensado para poluir, mas era a alternativa barata que se tinha para substituir, por exemplo, a embalagem de vidro, que antigamente eram os vasilhames de bebidas, né? Todos eram de vidro. Então, uma alternativa barata foi a substituição do vidro pelo plástico. Só que não se pensava que isso ia se poluir. Talvez até pensava e não estava nem aí, né? Pessoal, questão de aumentar a lucratividade, não pensaram, não mediram a consequência desse impacto. Então, eu sei que polui, mas se eu fizer um processo de reciclagem ou devolução, uma logística reversa, eu consigo minimizar esse impacto. Então, essa é a diferença. A iniciativa Verdes, né, que eu coloquei algumas situações, questão do caminhão, né, que eu estou dando exemplo aqui, os caminhões altamente poluidores substituindo por caminhões de zero de emissão, né, só de fumaça, mas precisa da energia elétrica. Então, não é tão assim também não, né? E aí a gente chega
no ponto ápice da logística reversa, que é o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Ou PNRS, né? O que é isso? É um conjunto de leis que determinam, que obrigam as empresas a serem responsáveis pelos impactos ambientais que elas estão causando, tá? Então, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, ele é essa conjunto de leis que vão regularizar como que esses processos produtivos eles podem atuar, né, no meio ambiente. Aí tem o que se encaixa, né, como resíduo sólido, aqui tem uma classificação, são eletrônicos, né, agrotóxicos, pneus, pilhas, baterias, óleos, lubrificantes e lâmpadas, né? Todo o resto não se encaixa nesse programa, esse plano, essa política nacional de resíduos sólidos. Tá? Os outros que não se encaixam aqui têm um tratamento especial. Por exemplo, lixo nuclear. Né? Você tem toda uma outra política para fazer o tratamento desse tipo de resíduo. O ciclo da logística reversa. Tá? De onde que ele começa? Ele começa e termina no consumidor, né? De forma geral, a logística, ela sempre começa e termina, como a gente viu aqui, a logística tradicional, sempre começa e termina no consumidor. É ele que faz o pedido, vai para a empresa, verifica se tem o produto, se tiver, envia no modal de transporte, esse produto chega na casa do consumidor e aí, a partir daí, encerra o processo logístico. Na logística reversa, a gente tem um ciclo um tanto diferente, porque ela começa onde ela terminou, ela começa do ponto final da logística anterior, né, que continua sendo no cliente. Então, o cliente ele vai ter de ter algum ponto de coleta, né, isso já está no PNRS, ele determina isso, que tem a necessidade de ter um ponto de coletor de descarte, né, desses produtos. A empresa é responsável por isso, né? Não é o cliente que tem de se virar e levar esse produto na indústria, não. É a indústria que tem responsabilidade em fazer a coleta desse material. Então, começa aí com o cliente descartando o produto num local específico, né? Ali mesmo ele já pode ser reciclado, senão ele vai ser retornado para a indústria que vai dar a distribuição, o destino correto desse produto, né? Pode estar no varejo também, se entregar diretamente no varejo, e o varejo faz a entrega desse produto, por exemplo, bateria, pilha, né? Pilha. Eu tentei montar um saquinho de pilha aqui, mas até hoje ainda não tive. Se eu não me engano, lá na Unipac, né? Na Unipac, lá na secretaria, tem um ponto coletor de tanto pilha como remédios, tá? Isso aqui já serve como um complementar para vocês aí. Não esqueça de juntar e mandar lá para a secretaria, que a gente tem um ponto de coleta lá sobre isso, tá? Tem um projeto da Unipac sobre isso, destino disso. Isso aqui já é conteúdo da nossa próxima aula, né? Beleza. Deixa eu ver quanto. Só para a gente finalizar aqui a nossa revisão, né? Que faz parte da nossa avaliação de amanhã, que é o setor de transporte, né? A área de transporte. Então, isso aqui a gente já viu, né? E aí, os modais. O que é o modal de transporte? Nada mais é do que os meios, o modo que você vai enviar o produto para o cliente, tá? Existe um comparativo aqui, de ponto de vista histórico, né? Por que o Brasil, ele tem mais o modal rodoviário do que o ferroviário ou hidroviário, que é completamente o contrário do que os demais países em termos similares ao Brasil, tanto em questão econômica como territorial. País grande, né? Por que os países grandes adotaram um modal e o Brasil
foi na contramão disso, tá? Isso para a gente ter uma referência. A Rússia não dá para comparar, né? Porque é uma situação muito específica. Mas, por exemplo, o Canadá, que tem quase, ou a Austrália, né? Que tem quase a mesma dimensão do Brasil e economia parecida. Eles têm lá ferroviário, quase a metade, e a outra metade rodoviário. Tudo bem, né? Mas usa muito do hidroviário. Os Estados Unidos, né, mesmo praticamente do mesmo tamanho do Brasil, né, adotou aqui, ó, olha a quantidade do hidroviário que eles utilizam. E o Brasil é o país que tem mais rios navegáveis no mundo e usa só 14%, né? Mas é porque esses rios estão concentrados no centro-oeste e na região norte, né? Mas não importa, você tem maneiras de, de alternativas de usar vários modais, né? Mas, enfim, por que o Brasil optou massivamente pelo modal rodoviário? Isso por causa da política, né, do nosso então anterior presidente Juscelino Kubitschek, né, que na época dele o Brasil estava crescendo, precisar para esse crescimento era necessário um investimento, ou seja, pegar dinheiro emprestado, porque o Brasil na época não tinha dinheiro para fazer o investimento que ele precisava. E aí um dos grandes financiadores dessa política de crescimento do Juscelino Kubitschek foi as montadoras automotivas, né? Vi de exemplo aí, vocês podem pesquisar, as grandes montadoras do Brasil chegaram quanto? Na época, chegaram quando no Brasil? Na época do governo Juscelino Kubitschek, né? Onde que eu vou te emprestar o dinheiro, mas em contrapartida, você vai vender os meus carros. Mas para vender os carros, eu preciso de rodovia, né? Para que eu vou comprar um carro se eu não tenho onde colocar esse carro? Então, para isso, o Juscelino Kubitschek, uma das prioridades dele foi pegar parte desse dinheiro e construir estradas. A partir desse momento, as ferrovias, que eram o grande meio de transporte do Brasil, ficaram sendo sucateadas, até chegar a um ponto que não dava mais para ter ferrovia e ela foi privatizada, né? Isso aconteceu também com o hidroviário. Mas o hidroviário tem uma situação especial no Brasil porque a região norte, né, tradicionalmente, em função da característica geográfica, né, é onde que mais utiliza o hidrográfico. Mas a rodovia, por que a gente tem tanta rodovia assim, no Brasil, ou usa muita rodovia? Por causa, começou com essa política histórica, né? E mais tradicional. E hoje, já que a gente tem essa estrutura tão grande assim, né? Se eu não me engano, a malha rodoviária brasileira é uma das maiores do mundo, ou é a maior do mundo, né? Só que a qualidade talvez seja o contrário, né? Se a gente tem a maior malha em termos de tamanho, em qualidade a gente deve ter uma das piores malhas rodoviárias do mundo. Então, isso gera um custo enorme no transporte. O custo do frete não é só pelo tamanho da distância que deve se percorrer, mas pelo desgaste que esses veículos vão sofrer durante o trajeto. E a perda de produto, né? Tem uma estatística que é absurda. 1/3 do alimento que a gente produz no Brasil fica na rodovia. Ou seja, o cara sai lá de Goiás, vai buscar soja em Goiás. Até ele chegar num porto que tenha condição de exportar, o caminho é tão ruim que 1/3 da soja fica jogada pela rodovia. Seja em termos de desperdício, né, ou custo, né, o custo do Brasil com pneu, com pedágio não, porque pedágio, né, você está pagando pedágio é porque a qualidade é boa. Então existe esse custo Brasil de fazer o modal brasileiro, né?
Então, a gente tem aí esses 3 tipos de modais mais importantes. A gente tradicionalmente optou pelo rodoviário, mas ele tem vantagens. Obviamente, todos os modais aqui têm vantagens e desvantagens. Aí a gente vai ver, comparar um com o outro, né? E chegar no final, na conclusão, será que existe um melhor que o outro? Adiantando já a conversa, não existe um modal que é melhor que o outro. Existe um modal mais adequado para o que você vai enviar, né? No local e no tempo. Depende do tempo, né? De quando que você deve entregar esse produto e onde que você vai entregar esse produto, né? Então, isso é o básico para determinar que tipo de modal que eu vou escolher. Mas vamos ver quais são as características, vantagens e desvantagens de cada um. O transporte rodoviário, a maior vantagem dele é fazer a entrega porta a porta. O que é isso? É você pegar uma carga lá no Amazonas e conseguir entregar ela na minha casa aqui em Juiz de Fora, ou na sua casa lá em Mar de Espanha, em Santos Dumont, qualquer lugar do Brasil, praticamente, você pode pegar um produto na casa do cliente e levar para qualquer lugar que ele quiser. Essa é a grande vantagem, é lógico que não, né, onde que tenha terra, né, no mar não dá para fazer uma entrega, mas, enfim, qualquer espaço geográfico no Brasil você consegue fazer uma entrega por veículo rodoviário, né, pelo modal rodoviário. Essa é a grande vantagem dele. Ele faz a entrega porta a porta. Em curta distância ou médias distâncias, ele é o mais adequado que existe, tá? Já para uma entrega intercontinental, talvez não seja tão significativo assim. Por exemplo, você sair daqui do Brasil e fazer uma entrega nos Estados Unidos. Talvez não seja inviável isso, tá? Mas dentro do território nacional, que a gente considera como curtas e médias distâncias, é o mais adequado, é o mais viável, economicamente falando, né? Em questão de custo e tempo. Simplicidade no atendimento, né? Você enviar uma carga daqui para qualquer lugar do Brasil, né? Você contratar uma transportadora é a coisa mais simples do mundo. Muito simples você pegar sua. Até as empresas de transporte de ônibus, né? As empresas de ônibus, todas fazem entrega. É só você escolher a cidade que ele envia na rodoviária para você também. Entrega lá na rodoviária daquela cidade a sua carga, a sua encomenda. Então é muito simples. Hoje é muito fácil esse atendimento, né? Mas as desvantagens é o tamanho da carga. O tamanho de carga é uma limitação, é uma restrição. Eu não posso fazer uma entrega de qualquer. Quero entregar um estádio de futebol, né? Aí para a rodovia, vem aquelas turbinas elétricas gigantescas no meio da rodovia, você fica lá meia hora atrasando o seu percurso, né? É, existe essa limitação de carga, né? É menos competitivos em longa distância, como eu falei, situação internacional. É muito caro você pregar um caminhão e mandar ele lá para o Chile, por exemplo, mandar para a Argentina. Se não for divisa, né? Se você não estiver lá em Porto Alegre ou no Estado Sul, se sair do Amazonas e levar lá na Argentina, vai ficar muito caro, né? E o desgaste da malha rodoviária que gera esse custo, como eu falei para vocês, além do congestionamento, né? Dependendo da local, você fica ali, por exemplo, Porto de Santos, na época da, da, de um período de safra, por exemplo, Jesus, você fica 2, 3 dias esperando para desembarcar a carga, né? Então, posicionamento significa. Enquanto você está lá parado, você está perdendo dinheiro, né? Então, esse dinheiro vai ser embutido no preço do frete. Transporte aéreo, qual que é a grande vantagem? Rapidez. Essa disparadamente a maior vantagem do transporte aéreo é a velocidade da entrega. Se você quer um negócio para ontem, não tem o que discutir. É o transporte aéreo, né? Ele é o mais rápido disponível entre todos os modais aí.
Aí tem aquela falácia da segurança, né, que transporte, avião, estatisticamente, é o meio de transporte mais seguro, mas é aquele negócio também, né? É o mais mortal. Se o avião cair, não tem jeito de sobreviver. Né? Um carro batendo, não necessariamente ele causa a morte, né? Mas se o avião cair, não tem como escapar. Então, essa questão de seguro aí, né, tem de se considerar. Mas, enfim, em função do processo que é necessário para fazer o envio da carga pelo modo aéreo, ele se transforma numa situação segura da carga, né? Porque a embalagem ela é especial, o cuidado que os funcionários vão ter para enviar essa carga é diferenciada, né? Não é qualquer cidadão do correio que pega o negócio e joga ali dentro do caminhão de qualquer jeito, né? Você tem todo um tratamento especial ali para enviar essa carga. Então, a segurança no sentido de cuidado, zelo pelo material que está sendo enviado. Como eu falei, mas não sei mais cuidadoso, né? A grande desvantagem é o custo, né? É o mais caro de todos. É o mais caro de todos os modais, né? Além de não ser entrega porta a porta. Não tem jeito do modal aéreo, apesar de hoje já ter alguns experimentos, né? Principalmente shopping de São Paulo, você faz a encomenda, ele vai para o drone e entrega lá na sua casa. Né? Dependendo da distância, o drone já está presencial, né, presente em algumas não, só em São Paulo e numa localização específica, né? Então, mas está muito longe, né, do que a gente pensa a ser um modal rodoviário, um porta a porta, né? Não chega nem perto disso, ainda está iniciando nesse procedimento. Então, é uma limitação. Você tem de ir no aeroporto para pegar a carga, ou usar um outro modal para essa carga vir até você, né? E o transporte hidroviário? O que é transporte hidroviário? Aqui cabe eu já sei que eu estou quase passando o tempo, mas só uma curiosidade. Curiosidade não, um conceito a mais no transporte hidroviário. Existe o transporte marítimo, né, que é aquele em terras, em mar, né, no espaço de mar, águas internacionais, a gente considera transporte marítimo. O transporte de cabotagem, né, que é aquele entre as margens marítimas do país. Né? Por exemplo, você sair de Santos e ir até o Porto do Caju, no Rio. Tá? Você não vai ir na África, ir em Cabo Verde e voltar para o Rio. Você não vai fazer um percurso desse, é lógico que você vai beirando a margem. Né? Isso é chamado de transporte de cabotagem. Tá? Quando você sai de um porto de um país e chega num porto desse mesmo país. Tá? O transporte rodoviário é genérico, né? Tá num veículo que anda dentro da água, é hidroviário. Só que tem essa classificação específica aí quando o de cabotagem e o marítimo, né? Ou seja, qual que é a grande vantagem do transporte hidroviário? O custo. O custo de infraestrutura. Já tem a água, não precisa de fazer um rio. Você não vai construir o rio, diferentemente dessa situação aqui que o cidadão fez uma adequação ao transporte, né? Vocês estão vendo aqui uma ponte que, em vez de passar carro em cima, passa um navio. E tem outro navio passando por baixo aqui. Então, um negócio bem diferenciado, né? Uma, uma autopista de navios aqui. Né? Então, é uma situação diferente, mas de forma geral, o investimento ele é muito pouco, diferente do transporte rodoviário e até o aéreo, que você vai precisar da estrutura dos aeroportos, né? Mas o marítimo não, o marítimo é muito barato, a questão de investimento,
tá? E operacional também. O operacional dele é muito simples em relação aos outros modais que a gente tem, tá? Carrega qualquer tipo de carga. Isso eu acho que é um dos maiores, das maiores vantagens desse transporte hidroviário, né? Você tem olha o navio. Qualquer coisa o navio pode levar. Já no transporte aéreo, como é que você vai levar líquidos? Muito difícil. Você tem que ter um avião todo adaptado, se existir a possibilidade, um avião todo adaptado para transportar líquido ou granel, né? Produz, o graneleiro ali, os grãos, né? Você levar soja em avião, só se for né, muito complicado fazer um transporte desse tipo. Então, uma das grandes vantagens do hidroviário é essa possibilidade de levar qualquer coisa. É quase igual ao transporte rodoviário, só que a diferença é a quantidade de coisas que o hidroviário pode levar, né? Se a gente pensar aqui, ó, cada container aqui é um caminhão. Olha a quantidade de caminhões que estão dentro de um navio. Cada container então, qual que é o maior veículo que a gente tem terrestre para fazer transporte? É o caminhão. Olha só o navio. Ele leva vários e vários caminhões. Então, a quantidade e o tipo de carga é o grande diferencial do transporte hidroviário. Tá? As limitações. Ele está limitado aí a regiões que permitem, né, a navegação. Não é qualquer rio que você consegue fazer a navegação. Então, está limitado. Mas no Brasil, isso não é uma grande limitação, porque a maior quantidade de rios navegáveis está no Brasil. Então, de forma geral, é uma limitação, mas para nós brasileiros, nem tanto, né? Uma outra dificuldade é conseguir contratar esse serviço. Muito complicado você ter uma transportadora marítima, né? Entrar em contato para enviar sua carga de Minas Gerais para São Paulo, né? Por meio do hidroviário, isso é quase impossível para um pequeno, para cargas pequenas, né? Então, mesmo pode ser. Mas eu não estou falando do mar, lógico, eu sei que são, né? Apesar de já ter saído um anúncio de navio, um cruzeiro de Juiz de Fora, mas os rios que ligam esses estados não são fáceis a navegação, tá? Não tem empresas transportadoras nessas regiões. Outro fator, e o mais impactante, é a lentidão do transporte. Ele é muito lento. De todos, ele é o mais lento, né, de todos os modais. E essa é a grande desvantagem desse modal hidroviário. E para a gente finalizar, o transporte ferroviário, né? Esse aqui, anos-luz, muito mais vantajoso do que qualquer outro modal de transporte que a gente tem. É lógico que ele tem algumas limitações, mas as ferrovias e as hidrovias são os modais com melhores custos-benefícios que existem, né? E o que a gente menos usa é o modal ferroviário e hidroviário. Mas por quê? Porque a gente já sabe, né? A gente já sabe, questão histórica. Mas, enfim, a grande vantagem do transporte ferroviário é que ele fica quase o que mais se aproxima da quantidade e tipos de cargas que ele pode transportar. É que mais se assemelha com o marítimo, com o hidroviário, né? Grandes cargas e das mais variadas. No Brasil, a gente não tem tanta variação assim, porque a gente não é tradicional no transporte ferroviário, mas nos países que usam muito o transporte ferroviário, você praticamente leva tudo, né? De gente a soja, a líquidos, né? Praticamente tudo pode ser transportado pelo ferroviário.
É, ele tem um impacto baixo ambiental, é um dos que, depois do hidroviário, ele é o que tem menor impacto ambiental. Por quê? Apesar de existir uma relação inversa ao rodoviário em questão de combustível, né? Eu estava conversando com algumas pessoas da MRV uns tempos atrás, né? E o pessoal estava falando que a relação de consumo é inversa do carro. Do carro a gente pensa assim, um carro faz quantos quilômetros com litro? No, no trem é diferente. É quantos litros por quilômetro. Ou seja, pelo que me falar ali, uma máquina comum, né? Acho que ela consegue transportar 30 ou 25 vagões, né? Cada máquina. Ela gasta por quilômetro 5 litros de diesel. A cada quilômetro são consumidos 5 litros de diesel. Mas no caminhão é o contrário, né? Ele consegue fazer com 1 litro de diesel 5 quilômetros. Mas quantos caminhões um trem substitui? Né? Cada vagão, tecnicamente, é um caminhão. Se leva 20 vagões, você está substituindo 20 caminhões, tirando 20 caminhões da estrada. Né? Essa, para mim, é a grande vantagem do transporte ferroviário. Ele é capaz de desafogar o trânsito, né? De qualquer modal, tem um impacto baixo ambiental, tá? Só que a dificuldade dele é a lentidão. Ele, depois do marítimo, do hidroviário, ele é o mais lento de todos. Então, você não pode ter urgência na entrega do produto, né? Você tem os prazos aí, você sabe que vai levar tempo para esse produto chegar para você. E não é qualquer pessoa que consegue contratar esse tipo de modal no Brasil, principalmente no Brasil, né? Tirando a questão de ser BPM, metrô, etc., né, que transporte de passageiros, para cargas é muito complexo fazer esse tipo de contratação de transporte, né? Então, isso é uma desvantagem. A falta de segurança é outro, porque vocês estão vendo aqui, ó, o trem está parado no pátio. Qualquer um pode chegar lá e, lógico, não vai levar um vagão, né? Mas roubo de carga aqui é muito grande no Brasil, principalmente para a área de agricultura, né? Quando você vai exportar café, por exemplo, né? Dependendo do local que você parar, você vai ficar só com a metade da carga, que o pessoal vai lá, vai catar o café, vai levar embora. Então, é um produto com baixa segurança, mas o produto que está sendo transportado é uma commodity, né? Então, é produto barato, mas em grande quantidade. No mais, né, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês fisicamente, né? No caso específico do Lucas aqui. Quem vai assistir às aulas depois, né? Vai ter uma boa revisão. Tentei passar aqui os tópicos principais, né? É lógico que o contexto faz diferença, né? Eu tenho de ver os vídeos anteriores, porque se eu chegar só na revisão, não vai servir de grande valia, tá? Mas ela serve para a gente ter a visão do todo. Como que uma coisa afeta as demais coisas. Quando eu tenho a visão geral, né, a revisão geral de todos esses conceitos, eles começam a fazer sentido. Se eu ver só o modal só modais, né, deslocado da área de processamento de pedidos, né? O que o processamento de pedidos tem a ver com o modal que eu vou escolher? Tem tudo a ver, né? Porque se eu fiz o pedido via internet, provavelmente a necessidade da urgência é muito grande. Ou seja, o cliente quer para ontem esse produto. Não é qualquer modal que eu posso pensar de estar relacionado com produtos com o cliente do varejo, né? O cara que está comprando um tênis. Eu não posso enviar esse negócio pelo trem.
Eu não posso enviar via hidroviário, tirando a questão da situação da região norte, né? Você já está pensando, relacionando uma coisa com a outra. Então, a revisão é importante nesse sentido, para a gente ter a visão do tudo, tá? Então, para quem vai voltar aí no presencial, espero que vocês aproveitem, né? E tomam os procedimentos necessários para a gente voltar com segurança, tá? Eu, na coordenação, vou estar lá também no meu horário normal, que é aquele horário de sempre, né? Tá lá no site. Quem precisar também fazer esse atendimento, as questões de coordenação, né, estágio, etc., a partir do dia 18, vocês não precisam mais de ficar enviando só pelo. Pode ter, não, quer dizer, o contato via WhatsApp, né? Pode ser o contato presencial também, para esclarecer dúvidas. O procedimento continua sendo pelo AVA, tá? O envio, a digitação dos dados, tá? É tudo pelo. Vamos manter esse procedimento, que é um procedimento interessante, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão, a partir de 18, eu vou estar lá, a partir das 4 horas da tarde até as 10 da noite, para fazer os atendimentos. Tá bom? Então, obrigado, até mais, até a próxima aula. Alguma dúvida, Lucas? Então, boa noite. Boa noite, obrigado, Marcos. Até mais.